Café com Notícias. Oferecimento. Já estamos de volta ao nosso Café com Notícias. Por aqui a gente continua trazendo mais informação para você. O Brasil recebeu nesta quinta-feira o reconhecimento de novas áreas livres da febre aftosa sem necessidade de vacinação. O selo é emitido pela Organização Mundial da Saúde Animal. Agora, além de Santa Catarina, que era o único estado do país nessa condição, os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre e mais 14 municípios do Amazonas e outros 5 municípios de Mato Grosso também foram considerados livres da febre aftosa sem necessidade de vacinação. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que esse reconhecimento só foi possível graças à vacinação permanente nessas regiões e à colaboração dos estados e municípios. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados, para a carne bovina e para a carne suína, assim como pela ampliação dos tipos de produto a serem exportados aos mercados que já temos acesso. A ministra informou que, com esse reconhecimento, 20% do rebanho de gado e 47% do rebanho de suínos estão em áreas livres da febre aftosa sem vacinação. A meta do Ministério agora é estender o mesmo status sanitários para todo o país até 2026. O governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, um dos estados reconhecidos pela Organização Internacional nessa quinta-feira, disse que esse status só foi alcançado com muito investimento em estruturas físicas e em pessoal. Para fazer os investimentos que foram feitos na estrutura necessária para as nossas inspetorias veterinárias, tanto estrutura física, viaturas, contratação de pessoal, tudo para termos toda a segurança necessária diante de qualquer intercorrência, ter pronta ação. Não é simplesmente deixar de vacinar, é substituir a vacinação por toda uma estrutura de pronto emprego em situação de qualquer intercorrência. Apenas 3 países da América Latina são considerados totalmente livres da febre aftosa sem necessidade de vacinação: Chile, Guiana e Peru. Além desses, existem zonas livres da doença sem vacinação em parcelas da Argentina, Bolívia, Equador e Colômbia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. No Amazonas, a cheia dos rios afeta cerca de 450 mil pessoas e já atingiu mais de 100 mil famílias, de acordo com o levantamento da Defesa Civil do Estado. 25 municípios estão em emergência, 18 em situação de transbordamento, 14 em alerta e 1 em situação de atenção. Em Manaus, cerca de 24 mil pessoas em 15 bairros sofrem com a cheia do Rio Negro. Em algumas áreas, os moradores só conseguem se locomover em canoas. Existem famílias que tiveram as residências atingidas pelas águas e estão improvisando casas em barcos. O secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, explica que o fenômeno da subida dos rios é um fenômeno natural, mas que é importante que os municípios se atentem aos boletins meteorológicos. Os próprios resultados
vivenciados nesse momento estão demonstrando que as previsões lá atrás elas estão se confirmando. E as previsões ainda para o futuro é de que a gente ainda tem assim uma probabilidade alta de subida dos rios, tendo em vista que ainda há uma presença muito forte do Laninha na nossa região. Isso provoca muita umidade e essa umidade se reveste em chuva. Agora, mas até o presente momento a gente já tem observado que muitas marcas históricas foram superadas. Essa é a segunda maior cheia do Rio Negro, que já alcançou 29 metros e 89 centímetros, perdendo apenas para a cheia de 2012, que registrou 29 metros e 97 centímetros. Comunidades tradicionais, como pescadores, indígenas e extrativistas, continuam recebendo cestas de alimentos distribuídas pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Mais de 4.000 cestas foram entregues só neste mês. As famílias indígenas da capital amazonense e região metropolitana, por exemplo, receberam 276. Aos pescadores, foram destinadas 3.100. A CONAB informou que está agilizando a contratação de transporte de embarcações para levar alimentos a áreas que podem ficar totalmente isoladas por causa da subida das águas, como é o caso do município de Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara. Você, microempreendedor individual, já fez sua declaração anual de rendimentos relativa ao ano passado? De acordo com o Sebrae, até essa quarta-feira, apenas 42% dos empresários declararam esse imposto. Para preencher o documento, é necessário fazer um relatório das vendas de cada mês e conferir se o valor da nota fiscal está correto. As vendas realizadas sem a nota fiscal também devem ser declaradas. O prazo para o envio da declaração acaba no dia 31 de maio e pode ser feita pela internet no portal gov.br. Pessoas que fecharam a empresa em 2020 ainda precisam fazer a prestação de contas com o governo. Quem não fizer a declaração terá que pagar multa no valor mínimo de R$ 50 ou de 2% ao mês. O Brasil possui mais de 11 milhões de microempreendedores individuais. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. Em depoimento à CPI da pandemia no Senado, nesta quinta-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que em dezembro de 2020 o Brasil já tinha disponível 5 milhões de doses da Coronavac, prontas para vacinação. Mas, de acordo com o diretor, impasses em torno da negociação e a demora na autorização para uso emergencial pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atrasaram o começo da imunização no país. Ele explicou que, em janeiro deste ano, o governo federal propôs a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, mas que naquele momento a meta não poderia ser cumprida porque a farmacêutica chinesa Sinovac também precisava atender a contratos com outros países. O primeiro contrato da empresa com o Brasil foi fechado no dia 7 de janeiro, antes da aprovação do imunizante pela Anvisa, que ocorreu 10 dias depois. Perguntado sobre a necessidade de se aplicar uma terceira dose da vacina por causa da chegada de novas variantes da Covid-19, como a da Índia, Dimas Covas afirmou que acha provável que sim, e não apenas da Coronavac, mas de qualquer imunizante contra o novo coronavírus. Eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. Isso será necessário, nesse momento, para todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes. Quer dizer, as variantes, elas colocam uma dificuldade maior para as vacinas. O diretor também foi questionado sobre a eficácia da Coronavac, depois que foram relatados casos de pessoas que receberam 2 doses do imunizante, mas não apresentaram anticorpos em testes de laboratório. Esses testes que se fazem nos laboratórios comuns, que falam de imunoneutralização, eles não têm correlato com a proteção. A proteção mais importante é a proteção da chamada imunidade celular. Não existe esse teste disponível laboratorialmente, comercialmente. E a Sociedade Brasileira de Imunologia fez uma nota recente em relação a isso, é de não recomendar o uso desses testes para avaliação de eficiência da vacina.
Covas ressaltou que a Coronavac é a vacina mais aplicada no Brasil até o momento e que mesmo com a demora na chegada de insumos vindos da China, o Butantan conseguiu cumprir o contrato com um atraso inferior a 2 semanas. Para este mês, a previsão é de que sejam entregues 5 milhões de doses, em vez das 12 milhões previstas inicialmente, por causa do atraso no recebimento do IFA. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. É o nosso Café com Notícias que faz o intervalo comercial e a gente volta rapidinho com muito mais. Não sai daí. Café com Notícias. Rádio Mix Cidade, a melhor programação. A melhor rádio do Brasil. Essa onda